que é um alimento inflamatório? Tô com a cabeça lá pensando. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? How to scream, how to drag, how to drag, how to throw. How to scream, how to ring, how to throw. How to flee, how to lead. String and drag and ring and ring. Vamos falar então sobre alimentos inflamatórios. Então a gente fala muito da dieta anti-inflamatória aqui no acompanhamento, principalmente dos pacientes do CELIP, mas assim, todo mundo, né? Para a cirurgia é importante ter uma dieta anti-inflamatória, no tratamento do lipedema, que é uma doença crônica, né? Uma inflamação crônica, é de suma importância a dieta anti-inflamatória. Então, quando nós falamos em alimentos inflamatórios, são alimentos que têm muitas substâncias, muitos aditivos, são alimentos normalmente ultraprocessados e que o nosso organismo não entende o que são aquelas substâncias, causando ali uma inflamação. Tá? Então, quando me perguntam assim, o que é um alimento inflamatório? Os alimentos ultraprocessados que estão em pacotinhos, a indústria, para aumentar o tempo de vida desses alimentos, eles colocam muitos aditivos, corantes, conservantes, e o nosso organismo ele não entende o que são aquelas substâncias, né? E aí essas substâncias, quando você tem o costume de consumir isso todos os dias, né? Como quando a gente tem o costume, né, a constância do consumo desses alimentos, eles acabam causando uma inflamação, né? Então, o que é uma inflamação? O nosso organismo, em contato com essas substâncias, ele começa a combater aquela substância estranha que tem ali no nosso corpo. Acontece que, como a gente tem o costume de consumir várias vezes, vários alimentos inflamatórios por dia, todos os dias, a gente não percebe essa inflamação. E aí isso pode causar algumas doenças crônicas, por exemplo, uma resistência insulínica, um aumento da pressão arterial, né? Então, a hora que você vê, nós já perdemos a mão do alto consumo desses alimentos inflamatórios. Exemplos de alimentos inflamatórios. Em primeiro lugar, sempre os ultraprocessados. Então, é sempre importante a gente saber fazer a leitura dos rótulos dos alimentos, né? Hoje a indústria, quando eles vendem os alimentos, eles colocam lá na embalagem, rico em fibras, poucas calorias, e aí a gente, né, se perde pelas aquelas informações, fala, mas é natural, mas é um alimento rico em fibras, olha, ele tem vitaminas. Então, sabe aqueles pacotinhos que estão escrito fit? Então, saibam ler os rótulos. Vou passar uma dica bem importante nessa questão da leitura dos rótulos. Sempre que você for pegar um produto alimentício, o produto alimentício é que ele está dentro da embalagem, né? Então ele deixa de ser comida de verdade. Banana. O que tem numa banana? Banana. Agora, quando você pega aquelas torradinhas Balduco, um exemplo, né, que está dentro do pacotinho, a hora que você lê os ingredientes, o que tem lá? Farinha branca enriquecida com ferro e ácido fólico, amido de milho modificado, açúcar e vários outros aditivos para manter o tempo de prateleira daquele produto. Então ele já não é mais uma comida de verdade, ele deixou de ser uma comida de verdade, ele passa a ser um produto alimentício, né? Então esses alimentos ultraprocessados, uma dica que eu sempre passo para os pacientes, baixem no celular um aplicativo que se chama Desrotulando. Esse aplicativo ele é genial. Nesse aplicativo tem um local onde você faz a leitura do código de barra do alimento e ele dá uma nota de 0 a 100 e ele mostra todos os ingredientes que tem. Então, se tem muita adição de açúcares, quantos aditivos, se tem algum aditivo com precaução, por exemplo, que podem ser cancerígenos, tá? Se tem muita gordura trans, um alimento bom, né, que esteja ali no pacotinho, ele sempre vai ter uma nota de 70 para cima, tá? Então, ali um alimento com uma nota de 50 para baixo já está muito ultraprocessado, com rico em sódio, gordura trans, muitos aditivos, e aí eles causam muita inflamação, muita retenção de líquido. Álcool é uma substância muito inflamatória para o nosso organismo, então a gente fica inchado, fica com muita retenção. Alimentos transgênicos, né, que o nosso corpo tem uma certa dificuldade ali para fazer a digestão desses alimentos, e os embutidos também, então assim, salsichas,
salame, esses alimentos, nuggets, tem muito sódio, tem muitos aditivos, inclusive aditivos com precaução. Então, assim, sempre que puder, evitar esses tipos de alimentos inflamatórios na nossa alimentação. Tá? E priorizar comida de verdade, né? Então, eu sempre falo para os pacientes, descasca mais e desembale menos. Ainda falando dessa questão dos alimentos inflamatórios, olha só que interessante. Eu já vi rótulo de alimento, né, no supermercado que estava assim, baixa caloria, uma fatia 25 calorias. E aí, então assim, a gente se prende muito a essa questão de baixas calorias, né? Vou comer porque tem pouca caloria e não engorda. Então, o leigo, né, quem não entende essa parte, sempre se prende muito ao número de calorias. Só que é um alimento que tem poucas calorias, né? Então eu vi lá uma torradinha um dia que a fatia tinha 25 calorias, realmente pouca caloria, mas ele tinha 5 tipos de carboidratos, eu sempre falo isso, olha o nome desse macronutriente, carboidrato. Então ele retém muito líquido, né? Então ele se torna ali inflamatório, uma pelas substâncias e os aditivos que tem para aumentar o tempo de vida daquele alimento, e aí ele tem muito carboidrato, então o paciente ele fica retido, ele sente muito inchaço, por causa da inflamação e da retenção que esse alimento produz. Então, assim, esqueçam o número de calorias. Eu sempre falo para o paciente, olha, não se prenda a calorias, tá? Caloria é importante para perder peso, sim, né? Porque perder peso de gordura é sempre estar em constante déficit calórico. Mas a gente tem que se basear muito na qualidade do alimento. Então, assim, priorize comida de verdade. Então, se eu for parar para pensar, uma torradinha ali, que é desse tamanhozinho, tem 25 calorias. Mas se eu consumir uma caixinha de morango, que dá ali uma média de 200 gramas, eu também consumo ali uma média de 30 calorias, entendeu? Faz muito mais volume, é comida de verdade, rico em antioxidantes, rico em fibras e vitamina C, por exemplo. Tem a mesma quantidade de calorias que aquela torradinha que a indústria está vendendo, que também faz um volume desse tamanho, então assim, não dá saciedade porque não tem fibra. E o pior, tem muitos aditivos e muito mais carboidrato refinado, né, que vai prender meu intestino, vai causar uma inflamação. Então não se prendam a essa questão de calorias. A importância sempre é comida de verdade? Então eu vou priorizar o que é comida de verdade.